Vamos começar com uma imagem. Tenta visualizar um castelo sitiado, lá no Japão feudal. Dentro dos muros, o caos. Certo. Mas o nosso foco não vai para os guerreiros, vai para as mulheres. E, assim, elas não estão escondidas, sabe? Rezando para que tudo acabe logo. Não, nada disso. Elas estão com as mãos na massa, literalmente. De um lado, estão ali moldando balas de chumbo para os mosquetes. Do outro, uma cena ainda mais visceral. Elas estão preparando as cabeças decapitadas dos inimigos. É uma imagem poderosa e que quebra totalmente aquela ideia da gueixa delicada, da esposa submissa que a gente costuma associar a essa época, né? Totalmente. Elas não são espectadoras. Elas são parte da máquina de guerra. Exatamente. E essa imagem que parece saída de um filme é real. É o nosso ponto de partida para a análise de hoje, onde a gente vai mergulhar em histórias que quase se perderam. As memórias de mulheres da classe samurai que viveram os anos mais sangrentos da unificação do Japão, isso ali no comecinho do século XVII. E para a gente fazer esse mergulho, nossa fonte principal é um texto que olha bem de perto para duas memórias. O Ozan Monogatari, que seria as histórias de Ozan, e o Okiku Monogatari, a história de Okiku. Certo. O nosso objetivo é usar esses relatos, que são de uma honestidade brutal, para entender como era a vida, o dia a dia, para essas mulheres no meio do furacão. É uma perspectiva que a história oficial, que é escrita por homens e sobre homens, quase sempre, ignora. Com certeza. E para entender a força dessas histórias, a gente precisa primeiro visualizar o mundo em que a Oang e a Yauka Kiko viviam. Não era um mundo normal. O Japão estava em guerra há mais de 100 anos. De 1467 até 1615, o país viveu um estado de conflito quase ininterrupto. É difícil até de processar o que isso significa. Gerações nasceram e morreram sem conhecer a paz. Pois é. A autoridade central, que em teoria era do imperador em Kyoto, era puramente simbólica. A fonte que a gente leu usa uma frase ótima, ele reinava, mas não governava. Gostei disso. O poder de verdade estava na ponta da lança dos senhores da guerra, os daimyos. Eles que controlavam seus feudos e lutavam uns contra os outros. Um caos generalizado. E no meio desse caos surge uma figura que vai mudar o jogo. Toyotomi Hideyoshi. O mais impressionante dele é a origem, né? Ele não era nobre. Não, ele veio do campesinato. A ascensão dele é algo meteórico, improvável. Ele começa como soldado raso. A lenda diz que era carregador de sandálias. E com uma genialidade tática, uma ambição sem limites, ele vai subindo. Unificando o Japão pedaço por pedaço. Exato. Em 1591, ele tinha conseguido o que parecia impossível: pacificar as 3 ilhas principais do Japão sob o comando dele. Parecia que a paz tinha finalmente chegado, mas não durou muito. Assim que ele unifica o país, ele se vira para fora e decide invadir a Coreia. Com o objetivo final de conquistar a China. E foi uma campanha assim gigantesca e desastrosa. A fonte descreve como o maior conflito do mundo no século XVI. 500 mil de combatentes, né? Isso, do Japão, da China Ming e da Coreia. A guerra durou 6 anos, de 1592 a 98. Foi brutal e, no fim, abandonada. Mas o impacto disso foi muito além do campo de batalha. Os japoneses fizeram uma transferência forçada de tecnologia e principalmente de artesãos e estudiosos coreanos para o Japão. E o que isso causou na prática? Isso deu um impulso gigantesco. A tecnologia de impressão com tipos móveis, por exemplo, que era avançada na Coreia, revolucionou a publicação de livros no Japão. A cerâmica, os estudos do confucionismo, tudo ganhou uma nova profundidade. Então, mesmo sendo uma derrota militar, essa guerra acabou redesenhando parte da cultura japonesa? Interessante. Totalmente. E aí o Hideyoshi morre em 1598 e o castelo de cartas que ele construiu começa a desmoronar. Exatamente. O vácuo de poder cria a tempestade perfeita. A luta pela sucessão explode entre os generais dele. De um lado, os leais ao filho pequeno dele. Do outro, o ambicioso Tokugawa Ieyasu.
E isso tudo culmina na famosa Batalha de Sekigahara, em 1600. Uma batalha que redefine o mapa do poder no Japão. O lado Tokugawa vence. Isso. E com essa vitória, o Ieyasu consolida o poder. Em 1603, ele recebe o título de Shogun e muda a capital para Edo, a futura Tóquio. Nasce ali o Shogunato Tokugawa. Mas a história ainda não tinha acabado. Ainda não. Tinha um último foco de resistência: o castelo de Osaka. Lá estava um jovem herdeiro de Hideyori, o Hideyori, e sua mãe, Yododono. Eles eram um símbolo de que a vitória não era total. E isso leva ao confronto final. O último ato, a campanha de Osaka, que termina no verão de 1615. A batalha final pelo castelo foi a maior já vista em solo japonês. O castelo é incendiado e o clã Toyotomi é aniquilado. E a partir daí, o silêncio. A guerra acaba de vez. Sim, começa um período de mais de 250 anos de paz, a Pax Tokugawa. É essa transição brutal de um século de guerra para uma paz duradoura que torna as memórias que a gente vai ouvir tão raras e preciosas. São as vozes da última geração que viveu o inferno antes da calmaria. Exato. Com todo esse contexto, a primeira história ganha uma força imensa. Vamos para as histórias de Oan. Ela nos transporta para 1600, para dentro do castelo de Ogaki, que estava do lado perdedor, um pouco antes da Batalha de Sekigahara. Certo. O relato dela é muito direto. Ela diz, e eu vou citar aqui: todas nós, minha mãe e as esposas e filhas dos outros vassalos, estávamos na torre principal moldando balas para os mosqueteiros. É uma cena de indústria de guerra doméstica. E o que ela descreve em seguida é ainda mais forte. Na mesma sala onde elas moldavam as balas, os soldados traziam as cabeças dos inimigos. E o trabalho das mulheres era processar esses troféus. Processar? Elas colocavam etiquetas de madeira no cabelo de cada cabeça para identificar quem tinha feito a captura. E tem o detalhe dos dentes, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Elas enegreciam os dentes das cabeças. Peraí, por quê? Isso parece quase um ritual. É uma ótima pergunta, porque parece bizarro, mas tinha uma lógica militar e social muito clara. Naquela época, ter os dentes pretos, o ó agudo, era um sinal de status, de nobreza. Ah, entendi. Uma cabeça com dentes pretos era, portanto, a cabeça de um inimigo de alta patente. Um troféu mais valioso. Então elas estavam, valorizando o troféu. Exatamente. Se chegava uma cabeça de um guerreiro importante, mas que por algum motivo tinha os dentes brancos, as mulheres corrigiam isso. Elas aplicavam corante para garantir que o status do inimigo fosse reconhecido, o que aumentava a honra e a recompensa do samurai que a capturou. É uma contabilidade de guerra de uma forma bem macabra. Mas o que me deixa chocada é a naturalidade com que a Owen fala sobre isso. É de arrepiar. A citação dela é: não tínhamos medo das cabeças. Nós nos deitávamos e dormíamos com cabeças fedendo a sangue por toda parte. Isso é difícil de imaginar. Dá para sentir o peso disso, né? Mostra uma normalização do horror, que é um mecanismo de sobrevivência psicológica muito poderoso. O castelo precisava que elas fizessem esse trabalho. O medo, naquele contexto, seria um luxo que elas não podiam se permitir. A brutalidade era o ar que elas respiravam. Nossa, dá um nó na garganta só de imaginar. Com certeza. E a história dela não para por aí. O castelo é atacado e a família precisa fugir. Sim, a descrição da fuga é uma cena de cinema. O pai dela, um samurai, carrega a esposa nas costas, que estava debilitada por ter dado à luz há poucos dias. A própria Oan, jovem, carrega a espada longa do pai, um símbolo da honra da família. E o bebê? Um servo carrega o bebê recém-nascido. É uma imagem desesperada e, ao mesmo tempo, muito poderosa, de uma família tentando sobreviver unida. É uma imagem de sobrevivência muito forte. E isso foi em 1600. 15 anos depois, em 1615, no ato final dessa guerra toda, a gente tem outra perspectiva, a da Okiko. A história dela nos joga no epicentro do apocalipse, a queda do castelo de Osaka. Se a história de Oan é sobre a tensão de um cerco, a de Okiko é sobre o inferno de uma derrota total. Ela estava bem no centro do poder que estava caindo. Exato. Ela era dama de companhia de Yododono,
a mãe do herdeiro de Hideyoshi. Ela está fugindo para salvar a própria vida, enquanto o castelo é consumido pelas chamas. E o relato dela mostra que sair do castelo não era o fim do perigo. Talvez fosse só o começo. Com certeza. Lá fora, a ordem social simplesmente evaporou. É terra de ninguém. Ela e suas companheiras encontram um grupo de soldados. E o comandante do grupo, a fonte descreve como eriçado de armas. Uma ameaça. Uma ameaça total. Em tempos normais, ele deveria protegê-las. Mas ali, no caos, elas precisam negociar a própria segurança, subornar o comandante para que ele as escolte. Ou seja, a hierarquia samurai, o código de honra, nada disso valia mais nada. Nada. O que valia era a força bruta e o que se podia oferecer em troca da vida. A sobrevivência se torna transacional. E tem um detalhe que a fonte menciona de uma ilustração que acompanha o manuscrito. Qual? A imagem mostra a Okiku e outra mulher finalmente chegando a um lugar seguro. E elas estão chorando. Mas não é só um choro de luto, é um choro de alívio. O puro esgotamento de ter sobrevivido ao fim do mundo delas. Essa imagem do choro de alívio diz muita coisa. E isso nos leva a uma parte que eu achei fascinante, a história por trás dessas histórias. Porque uma coisa que não fecha para mim, por que elas não escreveram isso elas mesmas? Essa é a chave de tudo. Nenhum dos dois textos foi escrito pela própria Wan ou pela Okiku. Eles seguem um estilo de conforme contado a. A história de Wan foi registrada pelo sobrinho dela, a de Okiku pelo neto, décadas depois dos acontecimentos. A primeira coisa que vem à cabeça é, talvez elas fossem analfabetas. Mas parece que não, né? Provavelmente não. É difícil ter 100% de certeza, mas as evidências apontam para o outro lado. O pai da Wan era um estudioso renomado, chegou a ser tutor do próprio Tokugawa Ieyasu. Seria muito estranho se a filha dele não fosse letrada. E no caso da Ukiko, a evidência é ainda mais forte, certo? Sim, no caso dela é quase uma certeza. Como dama de companhia de uma figura tão importante, parte do trabalho dela era ler em voz alta, escrever cartas, poemas. Ela precisava ser fluente na leitura e na escrita. Então sim, ela sabia escrever. Ok, isso torna tudo ainda mais intrigante. Se elas podiam escrever, por que não o fizeram? Por que esperar décadas para contar essas histórias para um parente mais jovem? A teoria que a fonte apresenta é poderosa. Talvez nunca tenha passado pela cabeça delas que suas experiências eram história, que eram dignas de registro. Para elas, aquilo não era um evento extraordinário. Era a vida, a realidade brutal que elas conheceram. Quer dizer, então, que elas viveram algo tão brutal que para elas era só rotina. E que só a geração seguinte que não viveu aquilo conseguiu enxergar o quão extraordinário era. Essa ideia é incrível. Faz todo sentido se a gente pensar no contexto maior. Quando elas se tornaram mulheres mais velhas e contaram essas histórias, o Japão era outro país. Elas estavam vivendo na grande paz do período Edo. A guerra, os castelos em chamas, as cabeças, tudo isso tinha virado uma memória distante. Então, foi a paz que deu perspectiva. A geração do sobrinho da Wan e do neto da Okiko cresceu ouvindo essas histórias e pensou: espera aí, isso não é normal. O mundo em que minha avó viveu era completamente diferente. A gente precisa registrar isso. Exatamente. A distância no tempo transformou a experiência. O que era vida para Wan e Okiko se tornou história para seus descendentes. Foi a paz que criou a necessidade de lembrar da guerra. E esses textos foram preservados. Sim, guardados pelas famílias como um tesouro. E só muito tempo depois, em 1837, mais de 200 anos após os eventos, é que eles foram finalmente publicados juntos, numa edição com xilogravuras. Uau! Então, no fim das contas, o que temos é um retrato do Japão feudal que a gente raramente vê. Um retrato de mulheres que não eram figuras passivas. Elas eram resilientes, ativas na realidade da guerra. Fossem moldando balas, processando troféus ou planejando fudas. Eram protagonistas da própria sobrevivência. Essa é a grande lição.
Elas eram agentes, não vítimas. E o fato de serem memórias contadas nos revela algo fascinante sobre a própria cultura. Revela uma transição, a de uma sociedade que vive o trauma para uma que começa a refletir sobre esse trauma. A partir da segurança da paz, é a cultura valorizando a memória dos seus sobreviventes. Isso, transformando essas histórias pessoais em parte da história coletiva, para que as gerações futuras entendam o preço da paz que elas desfrutam. Isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. A fonte menciona que aquela edição de 1837 era ilustrada. Isso me faz pensar, como será que um artista vivendo na paz do período Edo, mais de 2 séculos depois, escolheu desenhar as cenas brutais que a Oan e a Okiko descreveram? Boa pergunta. Como ele representou mulheres dormindo ao lado de cabeças ensanguentadas? O que essas imagens, criadas com tanto distanciamento, nos dizem sobre como uma cultura escolhe não apenas lembrar, mas talvez até reinterpretar e romantizar seu próprio passado violento?